E a Igreja Universal do Reino do Macedo virou multinacional. Como assim virou multinacional? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho. Será que a igreja é igreja, empresa, ou será que já virou uma multinacional? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Caso você ainda não tenha assistido o último vídeo que nós fizemos, eu convido você a estar assistindo o último vídeo. Está muito interessante esse vídeo, tá bom? Assista, vai aparecer o card aí. Depois que você assistir esse, vai lá e confira, tá bom? E por que eu trouxe esse tema? Já falei sobre as empresas milionárias que Edir Macedo ele tem, em nome de alguns bispos, os testas de ferro de Edir Macedo. Já falei sobre também alguns desses testas de ferro, tal como o bispo Sérgio Correia, o Clodomir Santos, o Adilson Silva, o bispo ressuscitado, também quem mais? O Guaraci Santos e outros bispos que têm empresas milionárias em seus nomes, que na verdade, para mim, eu, Marcelo, eu trato de uma forma que eu enxergo como os detentores do dinheiro de Edir Macedo. São laranjas, para ser mais exato. E por que eu trouxe esse tema então? Se já falei? Porque quando é nós, eu, Davi, Ricardo, hoje dá para até falar o nome do Jobert, né? Jobert Rodrigues, que é o palhaço cristão. Quem mais? A Flávia. Gente, quando esses falam da Universal, não, porque são pessoas que têm inveja, mágoa. Vocês tiveram uma mágoa muito grande da Universal, por isso que vocês estão falando. Mas quando são pessoas do meio secular, como costuma se falar, que fala da instituição, ou fala do Macedo, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa exploração que eles fazem dentro da Universal. Eles acham que as pessoas não veem. Eles acham... Eu trabalho há mais de 20 anos, mais ou menos, que eu trabalho no meio do jornalismo, em rádio, já trabalhei em TV lá em Criciúma também, e a Universal, mesmo quando a Universal tinha um programa de TV que eu cuidava, eu era o produtor desse programa de TV na época do bispo Fábio Santos, né? Bispo Fábio Santos. E as pessoas já não olhavam com bons olhos a Universal. Eles não olhavam com bons olhos a Universal. Sempre, como me conheciam, né, porque eu já trabalhava no meio, falavam. Respeitavam por quê? Porque a Universal pagava, se eu não me engano, era quase 11 mil reais por uma horinha, né? E aí, por aí você vê. A Universal sempre injetou muita grana. Então eles respeitam por causa do dinheiro, mas não por causa da espiritualidade, enfim, de Deus, não. Eles respeitam por causa do dinheiro. Mas sabem que são gananciosos, que são homens fraudulentos, mentirosos, que só enganam as pessoas. Bom, né? Era para criminalizar essa questão toda de ir numa TV, convidar as pessoas para irem para os seus templos e depois lá extorquir as pessoas. Mas enfim, vamos então ao primeiro post que foi postado nos bastidores do poder. Vou deixar o link desse Instagram aqui embaixo para vocês estarem também acessando. E foi lá que eu peguei, os bastidores do poder. E o primeiro diz assim: Igreja Universal virou multinacional. Como Edir Macedo construiu um patrimônio de 1,8 bilhão
12 mil templos e 10 milhões de fiéis com a Universal e a Record. É o primeiro post, né? Aqui tem uma foto de Edir Macedo pregando na igrejinha velha, lugarzinho velho, e diz assim: fundada em 1977 por Edir Macedo, a Igreja Universal está presente em mais de 100 países. Fundada por Edir Macedo, ponto. Que, na verdade, o verdadeiro fundador da Universal é Romildo Ribeiro Soares, o famoso R.R. Soares, que era o pastor de Edir Macedo. Nos 48 anos da instituição Igreja Universal, eles removeram digitalmente a foto do R.R. Soares. Por quê, Marcelo? Por quê? Porque o Macedo quer levar os louros sozinho. O poder é do Macedo. Mas, na história, a história contada ficou que Edir Macedo criou a Universal, né? Foi o fundador. Com forte atuação na América Latina, África e nos Estados Unidos, afirma ter 8,7 mil templos no Brasil e 3.500 no exterior, somando 17 mil pastores e 10 milhões de fiéis no mundo. Segundo o IBGE, há cerca de 2 milhões de membros no país. Mas a igreja alega 7 milhões. Bom, a igreja sempre vai falar mais e nós que denunciamos essa hipocrisia sabemos que esses dados não estão atualizados. Sabemos que esses dados eles não são verídicos. Sabemos que o quanto a Universal tem perdido membros, pastores em todo o mundo, mas não deixa de ser uma igreja ainda com um poderio, quando eu falo poderio, gente, é um poderio de entrar na mente das pessoas realmente. Enfim, a trajetória empresarial de Edir Macedo ganhou nova escala em 89, quando ele comprou a TV Record por 45 milhões. Na época, a emissora acumulava 20 milhões em dívida. Mesmo assim, foi reerguida e transformada em um grupo com múltiplos canais, rádios e portais. Hoje, é a segunda maior rede de TV do país em alcance nacional. Bom, sabemos que a Record ela recebeu milhões e milhões e milhões de reais da Universal, dinheiro de dízimos e de ofertas, né? Mas nós queremos entender o porquê a Universal virou essa multinacional. Vamos ver o porquê, o que eles dizem aqui nesse trabalho que eles fizeram aqui no portal. Anos depois, Edir Macedo voltou aos negócios ao comprar o Banco Renner em 2020, rebatizado como Banco Digimais. Chegou a 9 bilhões em ativos e 100 mil clientes. No começo de 2025, o empresário Maurício Quadrado havia firmado um acordo para comprar o banco, oferecendo um aporte de 800 milhões, mas desistiu em abril, citando a piora do cenário econômico do Brasil. E está aqui, ó, lucro do líquido do banco, tá? Aí vai ficar aqui na tela para vocês verem, mas 2020, 31,9 milhões, tá? Isso tudo com o dinheirinho do povo, tá, gente? Isso tudo com o dinheirinho do povo. Vamos para a próxima aqui. A soma desse império se reflete no patrimônio pessoal de Edir Macedo. Em 2024, a Forbes o apontou como o televangelista mais rico do mundo, com uma fortuna de 1,8 bilhão. Seus bens incluem aviões, emissoras de rádio e TV, imóveis e o monumental Templo de Salomão, erguido ao custo de 685 milhões em São Paulo. É tudo isso e muito mais, né, gente? Inaugurado em 2014,
O templo possui capacidade para 10 mil pessoas. Então, ele foi inaugurado em 2014 e o templo possui capacidade para 10 mil pessoas. E conta com uma estrutura de hotel, museu e um acabamento luxuoso. Foi construído com pedras importadas e projetado com base nas dimensões bíblicas. Além do seu simbolismo religioso, é também vitrine da Universal para o mundo. Esqueceram aqui, né, de colocar que existe uma mansão em cima do templo. A mansão talvez custe mais caro do que o próprio templo. Essa mansão, qualquer pessoa que tem um drone pode ir lá e ver. A mansão luxuosa. Se o templo é luxuoso, imagine a mansão que o próprio Macedo e os da família real usam, né? Mas enfim, vamos lá. O patrimônio da igreja inclui ainda uma carteira robusta de imóveis e investimentos internacionais. Há registros de propriedades em Miami, Nova York, Lisboa e Joanesburgo. Em vários países, a Universal atua sob o selo de entidade beneficente, o que lhe garante isenção fiscal e maior facilidade de expansão patrimonial. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Além da atuação religiosa e empresarial, a Universal mantém projetos sociais em escala global. Só em 2024, promoveu 1,7 mil ações por dia em dezenas de países. Só esqueceram de falar aqui, vocês aqui do portal, que quem paga todas essas ações sociais são os próprios obreiros, os próprios membros que já doaram todo o seu dinheiro para a Universal. A Universal não gasta um centavo com ação social alguma. As ações são mostradas com o logo, com as camisetas que eles mandam fazer, inclusive as camisetas são pagas pelos próprios obreiros e membros também. Os alimentos são arrecadados por esses próprios membros e obreiros que já doaram tudo. O dinheiro era para ser usado para isso, mas a Universal não usa. Só esqueceram de falar isso também, tá? Nós temos propriedade. Eu tenho propriedade para falar do que eu estou dizendo, do que eu estou falando. Porque eu estive dentro, fui pastor, sei muito bem como funciona. Né? Sei muito bem como funciona. Mas vamos lá. Como eles não sabem, colocam que a Universal faz projeto social. A Universal não faz projeto social nenhum. A Universal aparece. A Universal, ela simplesmente aparece nas fotos. Mas quem paga tudo são os obreiros e os membros. A Universal não tira R$1. A Universal simplesmente aparece. Só isso. Deixa eu ver aqui. Iniciativas como Unisocial e Ceia Solidária atenderam mais de 16 milhões de pessoas em comunidades vulneráveis, como favelas, presídios ao redor do mundo. Sem entrar no mérito da fé, os números revelam a força econômica de uma instituição que opera como multinacional. No mundo, a Universal é hoje um dos maiores grupos religiosos. E seu crescimento continua, já que o número de evangélicos no Brasil passa de 45 milhões e deve superar os católicos até 2025. Acredito também, tá, que o número de evangélicos venha a crescer muito, mas sabemos que a Universal tem perdido milhões de membros em todo o mundo. Lá em Criciúma, só para ter uma ideia, lá em Criciúma, onde eu fui pastor, conheço muito bem, tem um lugar chamado Cine, ou Antigo Cine Ópera, que é onde a instituição do Macedo se encontra. É um templo próprio. A Universal comprou esse templo há muitos anos e, na época, cabiam
1.230 e poucas pessoas sentadas. Esse templo foi reformado, hoje não cabe 1.000 pessoas sentadas. E para ter uma ideia, domingo de manhã não enche de jeito nenhum. É um trabalho para encher. É um trabalho. E o que aconteceu? O Telmo, um tal de pastor também de Criciúma, ele tem uma igreja chamada, igreja não, templo religioso, empresa religiosa, chamada Abba Church, né? E com aquelas palavras doces, bondosas, é o famoso estar travestido de ovelha, mas por dentro é lobo. Levou todas essas pessoas. As pessoas que saíram da Universal, saíram da Mundial, da Internacional, estão indo todas para essa Abba Church, que é mais uma enganação. Mais uma enganação também. Enganam as pessoas usando a Bíblia do mesmo jeito. A partir do momento que você abre uma instituição religiosa, está enganando o povo. Cobrando dízimo, está enganando o povo. Não adianta. Aí eles falam mansinho, não fazem sacrifício, mas cobram o dízimo. E sabe que se manter o dízimo, está tudo certo. O Marcelo não, o Marcelo quer tudo. Quer dízimo, quer oferta, quer sacrifício, quer tirar o couro das pessoas. As pessoas estão correndo. Então, a Universal virou uma multinacional? Virou uma multinacional. Mas está perdendo espaço em todo o mundo. Se você tem algum dado, alguma questão para colocar, coloca aqui para mim, por favor. Comente o que você pensa, o que você acha sobre toda essa questão. Tá bom? Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.